Romanos 8, 28, 29 e 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guarda essa palavra, Deus tem um propósito aqui. 29, por quantos que de antemão conheceu, nós estudamos isso domingo passado, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que bênçãos são essas? Verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Que Deus nos abençoe. Então, nós vamos dar início, basicamente hoje, a nossa série sobre predestinação. E aí a pergunta é: predestinação, você acredita em destino? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pode passar. A predestinação, ela é com certeza o mais difícil tema da Bíblia e da teologia cristã. Nós não podemos negar isso. É um tema difícil, não é fácil. Agora, nós não podemos dizer que não é bíblico, porque Paulo coloca a doutrina da predestinação junto com as doutrinas da redenção, a doutrina da salvação, a remissão dos nossos pecados. Ele coloca a predestinação ligada à justificação, à santificação e à nossa glorificação, lá em Romanos 8. Então, ela é bíblica. E agora, por que é difícil? Número 1, porque diz respeito ao destino final da humanidade. E a predestinação vai colocar de modo bem claro para nós salvação para uns e condenação para outros. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, disse que há vasos de ira preparados para a perdição. Ele fala isso no capítulo 9, no verso 22 de Romanos. Então ele diz: há vasos de ira preparados para a perdição. Ele não está falando de vasos para se colocar planta ou algum tipo de ornamento. Ele está falando de seres humanos. São homens. Então ele coloca aqui: há homens, né, que foram criados como vasos de ira para receber a ira de Deus, e eles foram preparados para a perdição. É impossível negar isso, está escrito. Assim também, como o verso 23 vai dizer para nós, que há vasos de misericórdia, que para a sua própria glória, para a glória de Deus, Deus preparou de antemão. Nós vimos essa expressão de antemão no domingo passado. O que é de antemão? É preparar antes, fazer antes. Então esse é o primeiro ponto da dificuldade dessa doutrina, porque diz respeito ao resultado final da humanidade, e muitas pessoas acabam não entendendo bem isso. Segundo, porque ataca e fere o ego humano. Os homens naturalmente não aceitam o fato de Deus decidir, de Deus escolher, de Deus decretar acerca da salvação e da perdição. Há até aqueles que acusam Deus de ser injusto, e isto não é uma prerrogativa dos nossos dias, não é um privilégio só dos nossos dias. Já tem gente chamando Deus de injusto. Agora, em Romanos capítulo 9, no verso 14, o apóstolo Paulo diz que já havia esse problema naquela época, e tanto é que ele explica, ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O que ele diz? Ele diz: não, claro que não. E aí a resposta lá é bem dura.
Deus diz que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer e Ele vai endurecer quem Ele quer. E uma das coisas que os seres humanos não entendem é justamente isso, é a questão do decreto de Deus e da responsabilidade humana de cumprir. Essa questão aqui, ela é bem entendida naquele fato lá com o faraó. Quando Deus chamou Moisés, Deus diz para ele: você vai lá e vai fazer os sinais que eu vou te ordenar fazer diante do Egito, mas o faraó não vai deixar ir, porque eu vou endurecer o coração dele. E aí você pega a narrativa do Êxodo a partir do capítulo 7 e você vai ver que há momentos em que claramente a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó, e por um outro lado a Bíblia também vai dizer que faraó endureceu o seu coração. Como é que nós vamos entender isso? Há um decreto de Deus para o endurecimento do coração de faraó, e faraó, cumprindo esse decreto de Deus, ele próprio endurece o seu coração. Então aqui nós temos a questão de um desígnio, de um decreto, e temos a situação das duas vontades. Nós temos a vontade de Deus e nós temos a vontade do homem. Se você for colocar num estado de concorrência, quem é que vai vencer? A vontade de Deus é superior. O homem não tem como, vamos dizer assim, impedir. Então, no verso 14, Paulo diz que não há injustiça da parte de Deus. E nós vamos entender uma coisa aqui para nós. Volta aí, senhor. Aqui, ó, Paulo responde dizendo que não há injustiça. Eu coloquei ali Mateus capítulo 20. Pode passar agora. Por que eu coloquei em Mateus capítulo 20? Para nós entendermos uma questão daquilo que Deus faz e o homem não tem como reclamar. Porque se ele fizesse as coisas baseado naquilo que nós desejamos, ele não seria Deus, ele seria o nosso escravo, o nosso serviçal. Os seres humanos estão acostumados a fazer as coisas aqui embaixo e mandar para cima, para que Deus abone lá em cima aquilo que eles querem. Na realidade, a história está acontecendo de modo diferente. Deus está determinando lá em cima aquilo que acontece aqui embaixo. Então Mateus capítulo 20 vai ensinar uma coisa para nós. É a parábola dos trabalhadores na vinha. O que ela ensina? Ela ensina que o dono da vinha, ele sai em determinadas horas do dia para ele contratar empregados para trabalhar na vinha. E aí o acerto, se vocês lerem essa parábola, é muito interessante, porque mais ou menos de manhã cedo ele sai e ele contrata um grupo, e ele diz assim: eu vou dar um denário para vocês. E quando chega no final da tarde, ele contrata já um pessoal assim que trabalhou bem pouquinho, e ele também deu um denário. Quando ele pagou um denário para todo mundo, aqueles que tinham trabalhado mais, que tinham começado a jornada pela manhã cedo, eles reclamaram. Eles disseram: olha, isso é injustiça, porque nós trabalhamos mais. Aí o que acontece? O dono da vinha diz assim: olha, eu não sou injusto com você. Quanto foi que eu acertei com você? Ele disse: o senhor acertou um denário, então pega o teu denário e vai-te embora. Acabou. Agora, se eu quero dar um denário para ele, o que te importa? O que você tem a ver com isso? A vinha é minha, o trabalho é meu, os funcionários são meus, o dinheiro é meu, e eu faço aquilo que eu quero com o que é meu. E ele faz uma pergunta: porventura não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Por que nós não entendemos essas coisas? Irmãos, porque nós conhecemos Bíblia fatiada. Como é que é a Bíblia fatiada? As pessoas que ensinam Bíblia para nós, eles ensinam texto fora de contexto. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês, João 3,16, todo mundo sabe decorado. Mas se eu perguntar o 17, eu duvido que alguém saiba. O que aconteceu? Ele fatiou, ele separou. E nós não podemos trabalhar a Bíblia dessa forma. A Bíblia ela tem um chamado contexto geral. E nesse contexto geral estão contidos todos os ensinamentos. E quando o apóstolo Paulo fala que ele, ao ensinar, ele combinava, ele interpretava escritura com escritura. Essa palavra tem o sentido de correlacionar, tem o sentido de interpretar e tem o sentido de combinar. Como é que isso funciona? Eu li Romanos 9 falando da predestinação e li Efésios capítulo 1 também falando sobre a predestinação.
Esses textos, eles combinam. Esses textos, eles devem ser interpretados à luz um de outro. Eles não podem ser interpretados à luz da minha concepção como ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo coloca essa doutrina para nós, ele está, em primeiro lugar, dizendo que existe um Deus que é soberano, que planejou e criou todas as coisas, e ele determinou tudo quanto iria acontecer. E nenhum ser humano tem como mudar isso. E se nenhum ser humano tem como mudar isso, o que nós temos que fazer é nos submeter. Domingo passado eu falei sobre isso à noite, sobre a resistência e submissão. Vai ter um momento que eu vou saber resistir, mas vai ter um momento que eu tenho que me submeter, não tem como. Então a palavra ali foi dura. Paulo continua explicando, e aí lá em cima começa a questão do oleiro. Paulo vai chamar a atenção desses que estavam dizendo que havia injustiça da parte de Deus, e aí Paulo traz uma ilustração. O que é essa ilustração? É para as pessoas entenderem. Ele diz assim: olha, o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. O que ele está dizendo? O oleiro tem todo o direito sobre a massa para fazer o vaso conforme a sua vontade. Quando você chega numa loja ou numa dessas casas aí que vendem plantas ornamentais, que vendem vasos, quando vocês chegam lá, vocês encontram vários tipos de vasos, ou só tem um? Não, tem vários, tem grande, pequeno e tal. Quem fez aquilo? Foi o oleiro. Onde você estava quando o oleiro fez? Ele não pediu sua opinião, ele não foi atrás de você e tal. Está lá, se você quer comprar, você compre, porque ele é o oleiro. O oleiro tem o direito de fazer o que ele quer. É isso que Deus está colocando. E essa expressão do oleiro vem lá do Antigo Testamento. O profeta Jeremias também vai trazer isso para nós. Então Paulo disse que o oleiro ele é soberano e não o vaso. Aí que está o problema. As pessoas querem determinar Deus, as pessoas querem que as coisas sejam do seu modo, da sua maneira, e o soberano é o oleiro, não é o vaso. E Deus tem misericórdia. Romanos 9, 18, ele vai dizer que Deus tem misericórdia de quem quer, e também ele endurece a quem ele quer. Isso é fato. Por que essa doutrina é difícil? Terceiro ponto: é difícil porque a predestinação está dentro dos decretos de Deus. Ela está dentro dos decretos de Deus, e ela está ligada às demais doutrinas da graça de Deus. Ela está dentro dos decretos. Foi Deus que determinou, decretou isso. E ela está ligada a todas as outras doutrinas: a eleição, a salvação, a justificação. Então a dificuldade de entendimento se agrava quando nós tentamos aliar ou harmonizar a soberania de Deus com a liberdade humana. Por quê? Porque existem aqueles ignorantes que dizem assim: ah, se Deus então determinou tudo, o homem é um marionete. Não é, querido. Preste atenção, você pensa, você planeja, você executa. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que toda a nossa vontade ela não é livre. A gente pensa que a nossa vontade é livre, não é. Por exemplo, já dei vários exemplos. Nós estamos precisando comprar um violão. Já estou com pena aí, esse violão está velho. E nós terminamos de pagar aquele computador, o notebook, ele é novo, tá? Compramos para a igreja. E agora nós vamos comprar um violão, se Deus nos permitir. Primeira coisa que o pastor me falou, foi o que o senhor falou. Lembra? Quando ele disse: nós vamos comprar um violão, foi o que o senhor falou. A gente é velho e tem essas coisas, ele esquece. Não, o senhor disse que tinha que ser bom, não precisava ser caro. Tá? Então preste atenção. Aí eu disse: o senhor vai comigo, ele entende mais de música do que eu, o senhor vai escolher. Muito bem, nós vamos chegar lá. Então nós não vamos escolher um violão pela beleza, nós não vamos escolher um violão pelo preço, nós vamos escolher um violão pela sua funcionalidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o violão é que vai determinar que ele seja comprado, não somos nós. A nossa escolha não é livre. Eu não vou chegar lá e simplesmente comprar qualquer violão, não. Eu vou ser criterioso. Nós temos critérios. E por que
E se temos critérios, isso significa que a nossa escolha ela não é livre, ela é influenciada. Quando você chega numa loja para comprar uma roupa, você pega qualquer roupa lá, vestido de calça e sai levando? Não! Tem uma série de detalhes lá que a gente tem que escolher: cor, marca, funcionalidade, né, e tal. Ainda mais hoje que tem que tomar cuidado, que tem umas calças aí que não são muito homem nem muito mulher, né? É um negócio meio esquisito aí, hoje, né? Tá cada vez mais difícil o pastor comprar roupa, porque, né, tem esses negócios de boquinha apertada, de boca de espingarda, eu não gosto não, né? Tá? Então, quando nós tentamos harmonizar a soberania de Deus com a liberdade humana, quer dizer, então o homem é um robô. Não é um robô. Mas os homens precisam entender uma coisa: os homens cumprem livremente aquilo que Deus determinou. Ninguém força você a fazer as coisas, mas tudo aquilo que você faz está dentro da vontade de Deus. Porque aí Jesus um dia estava explicando isso. Ele disse que não cai um pardal na mão do passarinheiro que não seja da vontade de Deus, tá? E aí ele diz assim: até o cabelo da sua cabeça está contado, até os cabelos que você tem na cabeça está contado. Tem alguns que não tem jamais nenhum, né? Então não tem problema de contar. Mas quem tem bastante cabelo, até o cabelo da sua cabeça está contado. O que isso significa? Os seus dias estão tão determinados que até o cabelo da sua cabeça está contado. Então a gente precisa entender essas coisas. É uma doutrina difícil. É difícil conciliar a predestinação com a eleição e com a vontade e a responsabilidade do homem. Porque o homem pensa que está escolhendo livremente, mas ele está escolhendo justamente aquilo que Deus determinou, tá? Essa é a grandeza do Deus que nós temos. Ele decreta todas as coisas, nós cumprimos essas coisas, mas não somos forçados, né? Os decretos de Deus estão dentro daquilo que nós realizamos e nós não podemos fugir dele. É muito difícil para uma mente limitada como a nossa entender e responder como os decretos de Deus funcionam, como a gente praticar os preceitos de Deus sem entender essas coisas. Então Deus tem seus preceitos. Ele diz assim: não matarás. É um preceito, eu tenho que obedecer. Entretanto, há situações na vida em que algumas pessoas são levadas a matar para se livrar, para defender a si próprio, defender sua propriedade, matar no exercício da sua profissão, matar no exercício da guerra. Então nós precisamos ter bom senso para compreender essas coisas. A grande maioria dos cristãos não tem problema com outros assuntos difíceis na Bíblia. Eu não vejo a nenhum outro cristão brigando com a questão da Trindade. Crente verdadeiro, não vejo. O cara não tem problema com a Trindade, né? E não dá para entender. Como é que você vai entender um Deus que se apresenta em três pessoas, uma só essência, pessoas diferentes? É um mistério, não entenda isso, não tem como entender. E a teantropia de Jesus, o que é a teantropia de Jesus? São as duas naturezas coexistindo na mesma pessoa. Um dia perguntaram para Jesus, e ele disse: olha, esse fato é um fato que só o Pai sabe. O Pai reservou para si. Pronto, Jesus respondeu. Peraí, mas ele não é Deus? Mas nesse momento ele está falando como filho. E aí tem um outro ponto que ele chega na casa do Simão fariseu, aquela mulher se joga debaixo da mesa lá e tal, e aí o Simão pensa, se esse aí fosse profeta, ele pensa, e Jesus vai lá na mente de Simão. O que ele está agindo? A divindade de Jesus. Quando Jesus vai à cruz, se ele fosse um ser humano comum, ele teria morrido nos açoites. Ele faz a via crucis toda, e aí nós sabemos que um dia ele disse assim: a minha vida eu mesmo a dou, ninguém atira de mim. Então, quer dizer, ninguém atira, nenhum homem vai poder me matar, mas eu posso entregar a minha vida, morrer, e eu também posso o quê? Voltar à vida, reaver. O que ele está dizendo? Eu, na condição de homem, eu posso morrer, mas na condição de Deus eu posso voltar a hora que eu quiser. Então isso é um mistério que eu não vejo ninguém questionando. Como é que as duas naturezas
habitam corporalmente numa só pessoa. A gente chama de união hipostática, né? Teologicamente. Eu não vejo isso. A divina providência, tem gente que pensa que a doutrina da divina providência é só Deus colocar comida na tua mesa. Não, a divina providência está justamente ligada à doutrina da predestinação e da eleição, que Deus vai providenciar todos os fatos e todos os detalhes para que os eleitos ouçam a palavra e sejam convertidos. Não é você que está fazendo o seu destino, é Deus que está providenciando para que aquilo que Ele determinou aconteça. E eu não vejo as pessoas que são contra a predestinação contra também a doutrina da divina providência, porque ele não entendeu. Talvez agora ele vai ser, começou a entender agora, né? Ele não entendeu, ele pensa que divina providência é só Deus providenciar água, sustento, né? Essas coisas. Não, gente, todos os detalhes Deus está providenciando. Vocês acham que tudo que aconteceu na vida do povo de Deus até aqui foi por acaso? Não existe acaso. Foi por sorte? Alguém conhece Provérbios 16:33, né? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a direção, vem das mãos de Deus. Então, todas essas são matérias difíceis, mas não geram revolta, porque não ferem o ego humano, não ferem o egoísmo humano, que desde a queda luta para ser Deus. Preste atenção, o homem desde a queda ele luta para ser Deus, ele quer ser igual a Deus. Essa foi a proposta do inimigo. Não, no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. E o cara come porque ele quer ser igual a Deus. E aí os outros também querem mandar, querem comandar. Quando vocês verem hoje um grupo de penteca determinando onde é que Deus tem que atuar, você imagina, como é que eu vou determinar onde é que Deus vai atuar, quem Ele vai curar, quem Ele vai abençoar? Não está dentro dessa esfera humana, que são os seres humanos. Já falei para vocês, um pingo que cai de um balde, um pó na balança, não é nada. Nós não somos nada, somos vistos como vermes diante de Deus. O problema é que os caras inventam algumas músicas aí e a gente enche o ego, né? Quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, se é alguém, o cara se enche. Nada, não é nada. Um dia Jó pensou que seria alguma coisa, e aí ele vai querer questionar Deus. E preste atenção, Jó era um homem justo, sério, temente a Deus, e aconteceu tudo aquilo com ele. E aí ele diz: Senhor, eu não pequei, eu não fiz nada para merecer isso. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E aí Deus disse para ele: Jó, onde é que você estava quando eu estendi as extremidades dos céus e da terra? Onde você estava? Você pode entender a força da mordida do crocodilo? Jó, não, Senhor, então fica na tua. O Senhor aqui sou eu, Deus aqui sou eu. Tá? Às vezes Deus tem que colocar o ser humano no lugar dele, para ver se ele entende quem ele é. Em outras palavras, fica aí, seu porqueiro, você não é nada, né? Tem que entender isso. É como às vezes os nossos filhos querem nos enfrentar, né? Aí a gente tem que, não precisa nem usar muita força, pega só um cinto e bota aí no lugar dele, né? Então, existem matérias difíceis na Bíblia, tem, mas eu não vejo, só vejo os caras revoltados com a doutrina da predestinação e da eleição. Pô, quem é Deus para escolher um e outro não? Quem é Deus? Deus foi o Deus que criou, o Deus que fez. E Ezequiel 18 vai dizer que todas as almas pertencem a Deus. Ora, se todas as almas pertencem a Deus, não é lícito ele fazer o que ele quer daquilo que é dele? Acabou, pronto. Então é bom entender essas coisas, e é preciso ter humildade, cuidado e bom senso para não rejeitar uma verdade que desconhecemos ou discordamos dela. A maioria das pessoas que eu conheço discordam porque desconhecem, o cara não sabe explicar. Quando eu cheguei no seminário, já lá no Seminário Batista, no IBBA, eu já conhecedor dessas doutrinas, né, da doutrina da predestinação, eu tive a oportunidade de estudar a carta aos Efésios com um professor que eu não vou falar o nome dele, que alguns aqui conhecem, o pastor Carlos Cozovil. E quando ele começou a aula dele, ele começou a aula de Efésios a partir do verso 14. Aí eu perguntei, eu falei: professor,
e esses outros aqui, né? E do capítulo, e do versículo 1 ao versículo 13, o senhor não vai ensinar não? Ele disse, não, aí tem coisas aí que é melhor não mexer. Eu falei, sim, mas o problema é o seguinte, é que um dia eu vou ser pastor, eu vou estar na frente da igreja, e os irmãos vão me perguntar, pastor, e o que diz isso aqui? Eu vou dizer para eles, não, isso aí tem coisas que não vale a pena mexer? Não, são assuntos bíblicos, doutrinas que precisam ser ensinadas para o povo. Por que tem essas questões que o povo não precisa saber? Aí eu entendi uma coisa, ele não tem conhecimento bíblico aprofundado para tratar do assunto, ele não sabe o que é, então ele prefere o que? Passar por cima. E qual é o problema dessas pessoas? Quando eles não conhecem e quando eles discordam, eles não aceitam. Então o que está acontecendo? Eles estão rejeitando uma doutrina que é bíblica, que é verdadeira, simplesmente porque eles não conhecem e porque não concordam. Eu não posso ensinar na Bíblia só aquilo que eu concordo, eu não posso. Eu tenho que ensinar aquilo que está contido nas Escrituras, quer eu goste ou não, tá? E uma outra coisa, a Bíblia ela é palavra de Deus. Se ela fosse do homem, ou se ela fosse sua, você poderia explicar do seu jeito. Eu não posso explicar a Bíblia do meu jeito. Por isso que a gente faz uma pesquisa em termos de língua original, por isso que se faz tradução de texto, por isso que se analisa a palavra na origem, o seu significado. Porque o cara vai dizer para você, não, predestinação não é bíblico. Bem, mas está escrito aqui, então faz o seguinte, pega um dicionário e diz o que diz isso aqui. O que é essa predestinação que está aqui? Assim como nos escolheu nele. O que é escolher? E nos predestinou. O que é isso? Explica aí, pega um dicionário e explica isso aí. O que é predestinar? É destinar antes, de antemão. Humanamente falando, eu não gostaria disso, porque eu gostaria que todos os meus amigos, que todos os meus parentes fossem escolhidos e predestinados para serem salvos, mas eu não tive essa oportunidade. Cabe a mim fazer o quê? Testemunhar do evangelho para eles, mais nada, o resto é com Deus. Eu não converto o coração de ninguém, quem converte o coração do homem é Deus através do Espírito Santo, e o Espírito Santo não vem porque o homem chama, o Espírito Santo vem porque Deus determina que ele vá. Quer um exemplo claro disso? O apóstolo Paulo está perseguindo os crentes do caminho de Damasco, Cristo vai até ele, ele é jogado do animal, ele é levado para a cidade, e aí Paulo clama para que o Espírito Santo fosse até lá com ele. Não, o que acontece? Deus chama um homem chamado Ananias e diz, vai lá e trata do Paulo. Aí Ananias diz, mas Senhor, o Senhor sabe que esse homem é perigoso, perseguiu o teu povo. E Deus diz, vai, porque esse é para mim um vaso que escolhido. É Deus quem determina, não é o homem que determina. O que os homens criam, eles explicam. Por exemplo, você pegar um cara que criou esses aparelhos aqui, esse computador, ele vai explicar direitinho para você como é que funciona. E alguns até que nem criou, né? Você chega numa loja, o cara te explica a funcionalidade dele todinho. Mas, então, os homens explicam aquilo que está na esfera dos homens. A Bíblia explica aquilo que está na esfera divina. E não cabe a você entender tudo, você tem simplesmente que aceitar. Existem coisas que estão encobertas. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus, aquilo que está revelado pertence a você e seus filhos. Então aceite o que está revelado, aprenda aquilo que está revelado. Tem coisas que não está guardada para todos nós, por isso que é preciso comparar Escritura com Escritura. Passa aí, dá uma olhadinha naquele texto lá em cima, 1 Coríntios 2,14. Ele diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? O que Paulo está dizendo? O homem natural sem o Espírito de Deus, ele não entende e ele não aceita, porque o entendimento dela é por meio do Espírito Santo. Então como é que o cara vai entender se ele não tem o Espírito Santo? Muito bem, agora
isso é o que está em português. A gente vai para o original, para o grego, para a língua que foi escrita. Entenda isso. Em Efésios, Paulo diz que o homem nasce morto em delitos e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está falando isso no âmbito espiritual. Aqui ele diz assim: o homem natural, ele está falando da concepção humana debaixo do pecado. Ele está falando do nascimento humano debaixo do pecado. Esse homem, ele debaixo do pecado, ele é um homem natural. O que é um homem natural? Um homem sem ser convertido, o homem sem o Espírito de Deus. No original grego diz que ele é um homem de alma animal. Paulo apresenta um homem espiritualmente morto, um homem de alma animal. Que animal? O animal racional. Faça um teste, chegue em casa, tente falar de salvação para o seu cachorro ou para o seu gato. Você acha que ele vai entender sobre salvação? Aí faça um apelo, você acha que ele vai levantar a pata? Não, querido. Então, o que Paulo está dizendo? O homem natural, ele é um homem de alma animal, ele é morto em delitos e pecados, ele não tem discernimento nenhum, ele não entende, ele não aceita, porque essas coisas se discernem por meio do Espírito Santo. Aí você pergunta: então como foi que eu entendi? Vou explicar para você. Deus, pela graça dele, enviou o Espírito Santo dele até a sua vida e ele regenerou você. O que é regenerar? Ele gerou você de novo, ele operou o novo nascimento. Depois que você nasceu de novo, aí você ganhou ouvidos para ouvir e olhos para ver e entendimento para entender. Foi isso que aconteceu. Primeira coisa que acontece na conversão, na salvação de uma pessoa, é a regeneração, é a geração nova, é o novo nascimento. Então, esse homem natural, ele é como um irracional, sem capacidade e condições de escolher o bem e o que é certo. O pecado, Paulo explicando isso em Romanos 3, diz que o pecado inutilizou esse ser humano, extraviou, cegou, ensurdeceu o homem natural. Então ele precisa ser regenerado. E aí, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer que quando esse homem é convertido, ele retorna à sensatez. Entenderam? Ele deixa de ter uma alma natural. Quando ele nasce de novo, quando não é ele, quando Deus opera o nascimento dele, ele volta à sensatez. Dá uma olhada ali em vermelho lá. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa. Então eu vou pregar e eu vou ficar na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Às vezes as pessoas abrem a boca: quando eu me arrependi. Não é Deus quem concede o arrependimento, tá? Para quê? Para eles conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Presta atenção: quando esse ser humano ele é gerado de novo, ele recebe essa condição de entendimento, de arrependimento, e ele volta à sensatez. O que é voltar à sensatez? Ele passa a ter um entendimento de um homem espiritual, porque ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz mais longe: quando eles são convertidos, eles são livres dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos. Eles estão presos e estão cumprindo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Isso está em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, esse homem natural, ele é um homem de alma animal, ele não entende as coisas de Deus. Então, quando Deus regenera e converte, ele retorna à sensatez de alguém sensato, capaz de discernir as coisas espirituais. Uma das coisas também que afeta os homens é que não é responsabilidade da teologia explicar tudo, como faz a filosofia. Não é responsabilidade da teologia explicar tudo. A teologia simplesmente declara e revela a vontade e a palavra que Deus registrou. Então cabe a nós simplesmente o quê? Aprender, entender e aceitar. Senão nós vamos ficar lutando contra o aguilhão. O que é lutar contra o aguilhão? É a pessoa que quer ir contra aquilo que Deus determinou, contra a vontade do Senhor. E para quem não sabe, o aguilhão é um negócio interessante, porque
O aguilhão era algo maldoso. O cara fazia o carro do boi, né? E ele botava uma ponta de ferro quase na traseira do boi aqui. Aí o pobre do boi, cansado, ele ia querer sentar. Quando ele ia sentar, ele tocava o traseiro na ponta de ferro aqui. E ele não conseguia sentar, coitado. Então era maldade. Quando ele queria descansar, sentava lá. Então é isso que Paulo diz: dura coisa é o homem lutar contra esses decretos de Deus. Ele vai se ferir, ele vai se machucar e ele não vai conseguir resolver coisa nenhuma. Então entenda isso. A predestinação, ela é uma doutrina difícil, mas ela não é impossível de se entender, mesmo porque nós vamos ter que partir do pressuposto de que Deus é Senhor e que nós somos apenas seus servos. Nós vamos continuar no próximo domingo. Alguma pergunta?